Queridos irmãos, assim como eu, você deve estar chocado com os últimos acontecimentos envolvendo principalmente a nação de Israel contra aquele grupo terrorista Hamas. E eu quero fazer uma convocação a você. Como cristãos, nós não podemos ficar de mãos atadas, assistindo tudo sem fazer nada. Eu sei que já há crime, morte, dor e violência em todo esse mundo, mas o que nós temos visto ali são atrocidades, são crimes estarrecedores. Talvez você que não pesquisou muito, não tenha visto os atos de crueldade, de barbaridade que tem sido cometido contra civis. Não são só mísseis, não são apenas fuzis, não são só grupos militares guerreando uns com os outros. Está havendo uma onda de estupro. Mulheres estão sendo estupradas, pessoas estão sendo esquartejadas, civis, pessoas inocentes, que nada tem a ver com o conflito. Ontem mesmo, infelizmente, eu tive que ler a triste notícia de 40 crianças decapitadas. São atos assim desumanos. Não são apenas soldados lutando contra soldados para possuir um pedaço de terra. Nós estamos vendo uma chacina. Eles estão mutilando pessoas. Eles estão esquartejando pessoas vivas, sequestrando, abusando, estão decapitando em atos que passam do humano. Isso já para mim é algo espiritual. São poderes malignos, demônios possuindo pessoas, porque até em facções criminosas existe ética, códigos onde crianças ou pessoas indefesas não podem ser mortas e se forem por algum membro da facção, são punidas imediatamente. Agora, esse grupo terrorista não tem nenhum pingo de humanidade, não tem nenhum pingo de escrúpulo, de misericórdia ou de qualquer racionalidade. É a personificação do próprio mal. É uma guerra que tem pouco mais de 4 dias e já fez quase 3.000 mortos. O mundo inteiro está chocado com as cenas de violência, com a barbaridade e crueldade dos atos terroristas. Isso, evidentemente, tem que mexer, constranger o nosso coração, porque nós não temos ideia que proporções essa guerra ainda vai ter, não temos ideia quais nações ainda vão se envolver, quanto tempo isso vai durar, que reflexos isso vai ter no mundo todo. Entretanto, eu quero convocar você diante desses fatos para um tempo de oração e para jejuar. Isso, as coisas não vão bem, queridos irmãos. Veja o que está se tornando o homem, veja a degradação do gênero humano, veja o quanto ele tem se rebaixado na posição de um animal. Aliás, os animais têm mais princípio que seres como esses. Crueldade, barbaridade, morticínio, chacina, mutilação. Isso tem que nos levar ao quebrantamento. E ao longo das eras, do Antigo e do Novo Testamento, vimos que o povo de Deus, diante de calamidades, de atrocidades, se separava para orar e jejuar. Eu creio que os dias são para isso. Eu creio que a igreja deve se comover, se mobilizar, se conscientizar dos horrores que estão acontecendo nesse mundo. Não só lá, o nosso próprio país, nações. Veja esse filme que explodiu aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, Som da Liberdade, que traz a lume, traz à luz uma outra realidade macabra, uma outra realidade horripilante, que é o tráfico humano, uma indústria que movimenta 150 bilhões de dólares por ano, que está quase superando o tráfico de drogas, e dentre esses estão as crianças, que são comercializadas para trabalho escravo e abuso sexual, são sequestradas e vendidas como objetos para uso de gente doente. Você tem ideia? Números como esse nos fazem pensar que aqui na esquina da minha casa pode ter alguém sendo sequestrada e sendo vendida, e nós nunca mais vamos saber o paradeiro, e essas crianças vão ser abusadas até a morte. Veja só que espécie de mundo nós estamos vivendo,
onde pessoas comercializam outras pessoas, crianças. A escravidão hoje é muito maior do que quando na época que ela era liberada. O que dizer então dos milhares, de milhões de crianças que também são assassinadas nos ventres das suas mães, e muitos países querendo legalizar isso, fazer disso uma prática legal. Eu sei que você tem muitos compromissos, muitas lutas, já guerrei as suas guerras, já tem suas frentes de batalha, mas não pode atos como esse terror espalhado no Oriente Médio, não mexer com você. É impossível que um cristão não veja isso e não se sensibilize por toda essa maldade. Por isso, vamos jejuar. Eu quero convocar você para, nos próximos dias, separar um tempo para jejum e oração. Não é tempo de riso, é tempo de choro. Não é tempo de festa, é tempo de pranto. É tempo de se vestir de pano de saco e se humilhar nas cinzas. É tempo de clamor. O mundo não vai bem. Meu irmão, se nós não corrermos e não pedirmos a misericórdia de Deus, eu temo que Ele vai entregar esse mundo. E tudo que o aguarda é um juízo divino, pela gravidade dos pecados, das blasfêmias, das orgias que o homem tem cometido. Deus tenha misericórdia dessa nação, Deus tenha misericórdia dos continentes, Deus tenha misericórdia de todas essas nações, do Oriente Médio, Deus tenha misericórdia dos palestinos, Deus tenha misericórdia dos israelenses. Portanto, eu quero convocar você, colega pastor, presbítero, diácono, querido irmão, para um jejum. Não sei se amanhã, ou no sábado, ou no domingo, ou nos próximos dias, mas eu quero pedir, reserve um desses dias da semana, convoque a sua comunidade, os seus amigos, ou pai de família, a sua casa, e retire esse dia para ficar sem alimento durante algum tempo e passar o dia em oração diante do Senhor, por Israel, pela Palestina, pelo Brasil, pelas crianças, pelo tráfico infantil, para Deus ter misericórdia, para Deus refrear o mal desses monstros. São atos de monstruosidade, são atos de terrorismo e de barbaridade quase nunca vistos, para que Deus refreie o mal desses homens, para que as vidas sejam poupadas, para que a guerra cesse, para que o Evangelho chegue até essas pessoas e o Espírito Santo ilumine mentes e corações, e essas pessoas se arrependam dos seus pecados, da sua maldade, da sua loucura, do seu fanatismo religioso, para que a graça do Senhor alcance essas vidas e tenha misericórdia delas. Se junte-se a nós então, é uma convocação para um tempo de oração e para um tempo de jejum. Eu espero você. Deus te abençoe.